Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem, amados irmãos, vocês sabem que eu sou intercessor do Ministério Orai Sem Cessar. Também sou fundador do grupo Ministério Orando com Fé, Maná dos Céus e o Pão da Vida. Também sou líder do grupo dos pregadores, semeadores da palavra. Amados e diletos irmãos, estou trazendo uma série de estudo falando acerca dos dons espirituais. Fiz a introdução, falei sobre os dons de revelação, fiz a conclusão, falei sobre os dons vocais, encerrei hoje falando sobre os dons de profecia. Muito bem, amados irmãos, estou gravando agora acerca dos dons de poder. Vamos à palavra de Deus, onde diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre acerca dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conformes ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro operação de maravilha, e outro profecia, e outros dons de discernir o Espírito, e a outros variedades de línguas, e a outros interpretação de língua. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu entro nesse instante na Tua presença, meu Deus, buscando, Pai, um revestimento do Teu ser, do Teu poder e da Tua glória. Pedindo, meu Deus, que o Senhor nos dê da Tua graça, da unção do Teu Espírito Santo, para podermos, Senhor, falar aquilo que o Teu Espírito Santo quer que venhamos falar. Pois só o Senhor pode nos usar nesta obra do ministério, trazendo, Senhor, à luz a Tua palavra, para que a Tua palavra seja, Senhor, expandido, esclarecido, para que o mundo conheça que Tu és Deus santo, imutável e glorioso. Este, Pai, é o meu pedido em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos falar acerca dos dons de poder. Quais são os dons de poder? O dom de poder é o dom de curar. Também os dons de milagre, a operação de milagre. E o dom da fé. Muito bem, amados irmãos. Hoje eu quero vos falar um pouco sobre esses dons. Provavelmente não estarei falando sobre um em particular, mas vamos ver o que podemos falar acerca dos dons de poder. Os dons de poder refletem o ministério do Espírito Santo dentro da igreja do Senhor Jesus. Isso porque a igreja do Senhor, ele é o corpo de Cristo. Então, está claro que tem de haver uma provisão dos céus, uma manifestação dos céus, para que o corpo de Cristo seja um corpo sadio, para que o corpo de Cristo, que é o templo, que somos nós, o templo do Espírito, seja
esteja em condição de manifestar a glória do Senhor nosso Deus neste mundo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós, e nós temos que refletir aqui na terra a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo, e como a luz nós temos que resplandecer o que? A glória de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nossa face, em nosso semblante, a glória do Senhor nosso Deus. E para isso, amados irmãos, nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo, deve ser um corpo sadio, um corpo curado, um corpo liberto de qualquer problema espiritual. Nosso corpo, sendo o templo e morada do Espírito, o Espírito Santo só habita onde não há mancha, não há mácula, não há pecado. E então, amados irmãos, para que nós venhamos refletir aqui na terra a glória de Deus, nós temos que buscar uma vida reta, de santidade, uma vida capacitada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero vos chamar a atenção para falar sobre a manifestação do poder do Espírito Santo na vida dos cristãos, e a manifestação do poder do Senhor Jesus não aconteceram, amados irmãos, com o intuito de revelar a sua divindade. Jamais isso o Senhor iria fazer. Pelo contrário, o Senhor manifestou-se poderosamente para mostrar ao mundo a vontade do seu Pai, a vontade de Deus, a vontade do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando o Senhor Jesus, manifestou ao mundo trazendo cura, libertação, curando os cegos, curando os coxos, os paralíticos, ressuscitando os mortos, alimentou milhares de pessoas, multiplicando o pão, o peixe, estava apenas apresentando a humanidade e o caráter e a vontade de Deus para este mundo. Era o Senhor Deus atuando atrás da vida do Senhor Jesus. Era o Senhor Deus atuando por meio do seu Espírito Santo atrás do seu Filho amado, do Senhor Jesus. Jesus Cristo cumprindo exatamente aquilo que o Pai determinou a ele, que o Pai colocou sobre ele, de curar, de libertar, de sarar, de salvar, de encaminhar, de reconduzir, de transformar os seres humanos para serem novamente a imagem e a semelhança de Deus. Muito bem, amados irmãos, exatamente dessa maneira que o Senhor fez, Ele manifestou a glória de Deus. Isso é o contrário do que dizem os filósofos, inclusive alguns teólogos, e até mesmo aqueles que se dizem religiosos, que afirmam categoricamente que as doenças e as enfermidades muitas vezes são provações de Deus. Deus, amados irmãos, não prova ninguém com doença. Deus não prova ninguém com enfermidade, porque Ele é um Deus de amor. Deus não coloca doença sobre o ser humano. Quem coloca doença sobre o ser humano é o inimigo. Veja bem o caso de Jó. A Bíblia diz que Jó pediu permissão para Deus para tocar na vida de Jó. Então não foi Deus que colocou doença sobre Jó. Deus permitiu. Tudo acontece mediante a sua permissão. Muitas pessoas sofrem com uma determinada doença
e acaba muitas vezes achando que é Deus que está punindo, que Deus que está provando, e se submete a uma escravidão constante em sua vida, uma vida de sofrimento. Isso não significa uma aprovação de Deus para uma pessoa, não, amados irmãos. Então, por que essa pessoa muitas vezes gasta tanto dinheiro com remédio? Muitas vezes, se é Deus que está colocando essa aprovação sobre ele. Entendeu, amados irmãos? Porque se é Deus que colocou, então não adianta essa pessoa ir ao médico. Não adianta essa pessoa gastar tanto dinheiro com medicamento, porque aí está o dedo de Deus. Mas Deus, ele não prova ninguém com doença, amados irmãos. Por outro lado, se isso fosse uma verdade, podemos concluir que todos os médicos e remédios são no caso diabólico. Por quê? Porque é o Deus que está colocando doença naquele ser humano. Existe doença, amados irmãos, que são provenientes dos nossos próprios organismos, pois nós já nascemos sob o estigma do mal. O nosso corpo começa a deteriorar a partir do momento que nascemos. Agora nós temos que ter cuidado com o templo do Espírito de Deus que é sobre o nosso corpo. Se você consome bebida alcoólica, você corre o risco de contrair uma doença causada por, muitas vezes, por causa da bebida alcoólica, um problema hepático, uma enfermidade no fígado, um problema proveniente desta bebida. Se você consome, é usuário de cigarro, você polui o seu pulmão e você pode contrair uma mancha pulmonar, uma doença do pulmão. Se você consome droga, você pode ter problemas, muitas vezes cerebral. Por quê? Porque você está poluindo o templo de Deus. Você é responsável para a manutenção deste templo. Você é responsável para cuidar deste templo, amados irmãos. Deus, ele é um Deus que te dá livre arbítrio para escolher se você vai cuidar daquilo que ele te deu ou não. Então, amados irmãos, a prova de que Deus tem interesse que todos os seus filhos tenham absolutamente saúde e força é que ele providenciou sobre o Senhor Jesus, trazendo o Senhor Jesus como sendo o médico dos médicos, a fim de sofrer por nós e carregar toda a maldição da doença e enfermidade sobre o seu próprio corpo, conforme se encontra registrado no capítulo 53 do livro de Isaías, amados irmãos. No livro de Isaías está relatado da seguinte maneira: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós a reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados e diletos irmãos, veja bem, a palavra do Senhor diz que já fomos. Está aqui dentro do mundo espiritual, isso já aconteceu. Ele não vai acontecer. Nós já fomos sarados, já fomos curados. Então, isto já aconteceu dentro do mundo espiritual. O Senhor já declarou a cura. Ele levou, verdadeiramente ele levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo experimento de Cristo,
nós fomos sarados, nós fomos declarados sadio, nós fomos declarados curado. A enfermidade não pode ter domínio sobre nossa vida. Ainda que o inimigo coloque sintoma de doença sobre você, ainda que a seta inflamada do inimigo te atinja, você é liberto, meu irmão. Você é curado, meu irmão. Você é liberto, minha irmã. Você é curada, minha irmã. Você precisa acreditar nisso. Você precisa tomar posse da cura da tua alma, da cura do teu espírito, da cura do teu corpo físico. Você não precisa ficar subjugado, sofrendo dores atrozes, doenças terminais, porque o Senhor não quer que você sofra disso. Você precisa acreditar que Jesus já levou sobre si toda a tua doença, toda a tua enfermidade. Mas, irmão Gregório, meu corpo dói, certo, ele está doendo, mas você pode ordenar que essa doença bata em retirada. Ordena dentro do mundo, libere dentro do mundo espiritual uma palavra. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, você dirá para o monte: levanta-te e coloca-te lá em tal lugar, assim conforme você determinou, isso vai ocorrer. Então, amados e diletos irmãos, isso ocorre também com as doenças. Se você está tendo ataque de inimigo, ataque espiritual, uma doença espiritual atingindo a tua alma, atingindo o teu ser, entra na presença de Deus e fala para os montes que está se levantando contra você, os problemas que está assolando a tua vida, os problemas que está surgindo diante de você, que parece gigantesco diante de você. Ordene a Ele conforme Jesus falou, da maneira como você falou, isso vai acontecer. A Bíblia diz que a tua língua é a destra, é a pena do destro escritor. Você escreve sua história falando dentro do mundo espiritual. A tua palavra dentro do mundo espiritual tem muito poder. Quando você usa o nome do Senhor Jesus dentro do mundo espiritual, é como se o próprio Senhor Jesus viesse e fizesse isso acontecer na sua vida. Porque Ele disse: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa, disse Ele, eu farei. O Senhor Jesus deixou bem claro: peça-me o que quiser. Ele disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ele explicou isso claramente, que nós temos que usar o poder da palavra. Primeiro pedir, entrar na presença de Deus, insistir, bater na porta dos céus com as nossas orações, buscar com fervor, com fé, com gratidão em nosso coração, e dentro do mundo espiritual as coisas vão acontecer. Quando você ordena ao inimigo da tua alma que está te atacando, está te atingindo, você está usando o poder da palavra, o nome do Senhor Jesus. Diante deste nome, todo joelho se dobrará, nos céus e na terra e debaixo da terra. Nenhum poder pode agora superar ao nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nosso Deus deu ao Senhor Jesus é um nome que é acima de todo nome, e diante deste nome todos os demônios, todas as doenças, todo o mal, toda a pobreza, toda a miséria tem que bater em retirada. Depois que o Senhor Jesus transferiu para seus seguidores a ordem de continuar o seu ministério, ele disse assim, que devíamos usar o nome dele, curando os enfermos, expelindo demônios, ressuscitando os mortos. E é lógico, amados irmãos, que os seus discípulos não poderiam fazer tudo isso sozinho. Então ele providenciou o seu próprio Espírito, enviando sobre os seus discípulos o Espírito Santo da verdade, para que através dele e através de cada um que vier a crer que o Espírito Santo existe, que atua em nossos corações,
que está se manifestando os dons de poder que pode realizar milagre, cura e libertação, amados e diletos irmãos. Você precisa acreditar, você precisa tomar posse, porque o dom de curar é um dom que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Amanhã eu estarei falando sobre os dons de curar, depois eu estarei falando sobre os dons de milagre e depois eu estarei falando sobre os dons da fé. Amados e diletos irmãos, assuma a sua condição de verdadeira labareda de Deus, de verdadeiros discípulos de Deus. Assuma a sua condição, cumpra seu ide. O Senhor Jesus te deu o Espírito Santo, Ele soprou num dia antes de Ele ser levado aos céus. Ele soprou e disse aos discípulos: receba o Espírito Santo. Daí em diante o Espírito Santo vem sobre a terra. Desde o dia do Pentecoste até o dia de hoje, o Espírito Santo mantém a igreja do Senhor como o corpo do Senhor, sadio, vencedor, vencendo todos os obstáculos. Se você está vivendo vida de derrota, vida de destruição, seu casamento está falido, sua vida sentimental está falido, sua empresa está falido, sua vida familiar está falido, seus projetos têm falido, é porque você precisa agora acreditar que Deus te revestiu de autoridade para ser um vencedor dentro deste mundo, e no próximo, no vindouro, você receber a coroa incorruptível e tomar posse de Mikrai Suri me canta, de Mikrai Suri me anda, Labassuri me canta, tomar posse, amados irmãos, da bênção que o Senhor Jesus tem dado para os seus verdadeiros seguidores. Amados e diletos irmãos, acredite nisso. Isto é verdade. Em o nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Receba uma nova unção em sua vida. Eterno e soberano Deus, sopra, ó Pai amado, sobre teus discípulos, sobre teus seguidores, sobre a tua igreja, o sopro do teu Espírito Santo. Vem capacitar, Senhor, cada irmão, cada irmã que tem, Senhor, me ouvido através da rede social, que tem me acompanhado, Senhor, através da rede social, que tem recebido, Senhor, esse áudio, Pai, todos os dias, um áudio devocional, Pai, a respeito, Senhor, dos dons espirituais. Capacita, Senhor, reveste cada irmão, cada irmã, ungindo, Senhor, neste dia, com a unção dos vencedores, para superar todos os obstáculos. Eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu voltarei falando sobre o dom de curar. Os dons de curar, porque não é um só dom. Amém?